Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém? Noite de paz, noite de amor. Hoje é um dia muito especial para toda a igreja do Senhor, para todo cristão. É dia em que se celebra o Natal de Jesus Cristo. Eu quero também saudar com a paz do Senhor a todos os amigos e amigas que nos acompanham pela Rádio Libertadora, pela TV AD, canais 8 e 38, como também nos acompanham pelas redes sociais da Assembleia de Deus. Meus irmãos, louvamos a Deus pela presença de cada um de vocês que aqui está nesta noite, que veio à casa do Senhor adorar a Deus, e a sua presença aqui nesta noite, ela também é muito significativa em dizer e mostrar, né, que para vocês Natal não é somente confraternização e tantas outras coisas boas que a gente participa, mas também é adoração e louvor ao nome de Jesus. E nós sempre temos esse costume, irmãos, de celebrar o Natal de Jesus Cristo. Eu aceitei a Jesus como Salvador no dia 29 de maio de 1988, há pouco mais de 33 anos, e assim que cheguei na igreja, já peguei esse costume na igreja, que todo final de ano tinha culto de Natal. Em todas as congregações tinha culto de Natal. Muitos irmãos aguardavam essa data tão esperada e preparavam peças teatrais, preparavam jograis, preparavam cantatas e consideravam o Natal uma festa mais religiosa do que secular, uma festa mais religiosa, espiritual, do que uma coisa secular. E nós não podemos, irmãos, perder esse costume. É muito bom que no Natal a gente reúna a família, reúna os amigos, que a gente faça nossas confraternizações, que a gente dê presentes, receba presentes e tantas outras coisas boas que muita gente faz nesse período natalino, Mas nós não podemos esquecer, irmãos, o verdadeiro sentido do Natal. Embora muitas pessoas celebram o Natal de maneira equivocada, nós, os cristãos que conhecemos a palavra de Deus, devemos celebrar o Natal de maneira correta. Alguns irmãos, de uns anos para cá, e isso eu não tinha conhecimento, como eu disse a vocês, desde 88 que eu sou crente, antigamente não via questionamento dentro da Assembleia de Deus sobre a questão de culto de Natal. E hoje em dia já muitos pastores e muitos dirigentes são contra realizar culto de Natal, diz que é coisa de pagã, é festa pagã, e etc, e etc. E aí eu fico pensando, onde é que esse povo aprendeu isso? Porque não foi na nossa igreja não, e nem na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Mas nós, irmãos, não é porque para muitas pessoas do mundo Natal é só comércio, para muitas pessoas do mundo Natal é misturado com coisas pagãs, Para muitas pessoas do mundo o personagem mais importante do Natal é o Papai Noel. O Natal do mundo é Papai Noel cêntrico, é Peru centro, é confraternização centro e tantas coisas mais que estão no centro, como coisas importantes. Mas para nós que somos cristãos, o Natal deve ser cristocêntrico. Jesus tem que estar no centro de toda a nossa celebração natalina. Nós louvamos a Deus por isso. E neste Natal, irmãos, nesse período, devemos aproveitar a oportunidade em que a gente vê tanto a sociedade falando sobre o Natal, falando tantas coisas, alguns com o coração mais quebrantado, alguns com o coração mais receptivo a ouvir. Então devemos aproveitar a oportunidade, pegar esse gancho. Assim como Paulo chegou lá em Atenas e viu lá muitos nichos e estátuas de adoração a vários deuses. E tinha um nicho lá que não tinha uma estátua, mas tinha uma inscrição dizendo: ao Deus desconhecido.
O povo de lá, de Atenas, era tão idólatra e queria adorar todos os deuses. E aí ficaram preocupados. Vai que a gente esqueceu de algum deus importante e aí ele vem reclamar com a gente e aí brigar com a gente. Então eu vou botar aqui um nicho e dizer ao Deus desconhecido. E dentro, irmãos, desse panteão de deuses pagãos, falsos, de falsos deuses, Paulo chega lá naquele lugar e quando vê aquela inscrição ao Deus desconhecido, ele pega um gancho daquilo que ele viu e começa a apresentar o Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não estou preocupado, irmãos, sobre a questão de Papai Noel, se bola de árvore de Natal é pecado ou não é pecado. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado de anunciar o verdadeiro sentido do Natal, de anunciar a Jesus Cristo. Devemos ter uma postura missional, aproveitar a ocasião, aproveitar o momento para trazer as pessoas, chamar as pessoas a uma reflexão a respeito do Natal. É uma boa oportunidade para agirmos de forma missionária, para falar de Jesus, e também uma boa oportunidade, irmãos, para agradecer a Deus, para oferecer ações de graça ao Senhor, por Ele ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Nós, irmãos, comemoramos aniversário de tudo. Tem aniversário de pastor, tem aniversário de igreja, tem aniversário de coral, tem aniversário de conjunto, tem aniversário, tem o dia da escola dominical, tem o dia dos pais, tem o dia das mães, tem dia para tudo quanto há, tem o aniversário do aniversário. E ninguém se incomoda com isso, ninguém reclama disso. Agora, quando é em relação ao Natal, aí surgiram, de alguns tempos para cá, muitos questionamentos. Mas nós, irmãos, devemos oferecer graças ao Senhor, devemos agradecer a Deus pelo nascimento de Jesus Cristo. É importante que a gente entenda, conforme diz João capítulo 1, versículos de 1 a 3, que Jesus, irmãos, já existia antes de nascer lá em Belém, naquela manjedoura. Antes de ser crente, eu não sabia disso. Eu não sabia disso antes de ser crente. Eu pensava que Jesus, ele só veio a existir quando nasceu ali naquela manjedoura. Mas quando aceitei a Jesus como Salvador, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu pude entender e compreender que a Bíblia revela claramente, irmãos, que Jesus já existia antes de vir ao mundo. Diz a Bíblia que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele já existia no princípio, antes de existir céu, antes de existir terra, antes de existir toda e qualquer coisa, já existia as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade Santa já existia antes de existir qualquer coisa. Por isso que a Bíblia diz, João diz, no princípio era o Verbo. A palavra já existia, o Verbo já existia. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com o Pai. E diz, e o Verbo era Deus, ele era divino. O Verbo tinha a natureza divina. Ele é da mesma essência do Pai. E João diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, meu amado irmão, meu amigo, Jesus já existia antes de nascer em Belém. O que de fato aconteceu há pouco mais de 2000 anos atrás foi a encarnação de Cristo. Foi a encarnação de Cristo no plano da salvação, no plano da redenção da humanidade. Deus decidiu que uma das três pessoas da Trindade, ele viria a este mundo e viveria como homem aqui na terra. Ele ia assumir a forma humana. Então o que aconteceu ali, há pouco mais de 2000 anos em Israel, foi a encarnação do Verbo, a encarnação de Cristo. Diz João capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Deus, ele se fez carne. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus está fora desta dimensão material.
aqui do universo. Deus está fora do tempo, Deus está fora do espaço, mas Deus porque nos ama, Deus porque quer se relacionar com o homem, Deus porque quer chamar os pecadores ao arrependimento, Ele decidiu vir aqui a esta terra e decidiu se fazer homem para vir habitar conosco. Glórias ao nome de Jesus. Então Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele assim, irmãos, fazendo, Ele veio demonstrar a proximidade conosco, Ele veio nos resgatar, Ele veio tabernacular conosco, Ele veio morar conosco. É o Deus Emanuel, que significa Deus conosco, que foi profetizado lá no Antigo Testamento e foi confirmado aqui no Novo Testamento. No Antigo Testamento, as tribos de Israel se reuniam, armavam as suas barracas ali, e o tabernáculo ficava no centro, e nos 4 cantos ali do tabernáculo, as tribos eram distribuídas de forma organizada, de modo que o tabernáculo ficava ali no centro do arraial, e Deus ali manifestava a sua glória, descia a Shekinah de Deus, aquela nuvem simbolizando a presença de Deus, a presença visível de Deus no meio do seu povo. E ali Deus, Ele descia em cima do propiciatório, entre os querubins, e ali Deus habitava com o seu povo de Israel ali no Antigo Testamento. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus, mas Deus, irmãos, Ele queria mais proximidade conosco. Deus, Ele queria estar mais perto de nós, e aí resolveu que uma das pessoas da Trindade ia se fazer humano, ia se fazer carne e habitar entre nós. A Bíblia diz lá em Filipenses, no capítulo 2, que embora Jesus sendo Deus, o verbo que já existia desde o princípio, que criou todas as coisas, a Bíblia diz que embora sendo Deus, Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Louvado seja o nome de Jesus. Mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, Ele esvaziou-se da sua glória. Ele preferiu viver neste mundo de uma forma limitada para se identificar conosco. Jesus não deixou de ser Deus. Jesus não deixou nenhum dos seus atributos. Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não é um título, que Jesus pode deixar, deixa para lá esse título, vou ali na terra dar uma volta, depois reassumo. Não, Jesus não deixou de ser Deus. Quando Ele estava aqui na terra, era plenamente Deus e plenamente homem. Diz o texto sagrado de Colossenses 2:9, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo usa 2 palavras, toda, e usa outra, plenitude, para chamar a atenção, para enfatizar que Jesus é plenamente Deus e plenamente humano. Glórias ao nome de Jesus. Então Jesus veio habitar conosco. Ele, sendo todo poderoso, Ele viveu aqui na terra como homem. Glórias a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a doutrina da encarnação de Cristo, ela é essencial para o cristianismo. Inclusive, muitos não acreditavam que Jesus era Deus, como os gnósticos que não acreditavam na encarnação de Cristo. Por isso que o apóstolo João diz que isso aí é um espírito do anticristo, aquele que não acredita que Jesus veio em carne, aquele que não acredita na encarnação de Jesus. Então Jesus, Ele não era um simples homem, Jesus, Ele não era um simples mártir do judaísmo. Jesus é o Deus homem, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não é, irmãos, como no Antigo Testamento, alguns anjos se materializavam e até comiam, faziam refeições com alguns homens e mulheres de Deus. E a Bíblia diz até que alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Não é a materialização temporária. Jesus, irmãos, teve um corpo, uma alma e um espírito dele mesmo.
Aleluia. A Bíblia diz lá em Hebreus, sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo para mim preparastes. Jesus tinha um corpo, o sangue de Jesus era vermelho, igual ao seu, não era azul e nem era de outra cor. Ele tinha um corpo sujeito ao cansaço, ele tinha um corpo sujeito às limitações humanas. O que Jesus não tinha era a natureza humana pecaminosa e carnal, que todos nós descendentes de Adão temos. Como Jesus não é descendente de Adão, foi gerado pelo Espírito Santo ali no ventre de Maria, então Jesus não tinha a natureza humana pecaminosa. Jesus era como Adão, não tinha a natureza humana pecaminosa. Então, irmãos, a doutrina da encarnação é essencial para o cristianismo, pois sem a encarnação de Cristo não haveria a sua morte e nem a sua ressurreição. Às vezes a gente fala muito da morte, da ressurreição de Jesus, mas se ele não tivesse um corpo mortal, ele não poderia morrer. Se não tivesse um corpo mortal, não poderia morrer. E se ele não morresse, ele não ia ressuscitar. Então, meu amado irmão, o nascimento de Jesus, ele foi prometido no Éden, lá desde Gênesis 3:15, que Deus disse que da semente da mulher, se levantaria um que pisaria na cabeça da serpente. Foi profetizado pelos profetas. Isaías, disse, que eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e você vai colocar o nome dele de Emanuel, que significa Deus conosco, em perfeita consonância com João 1:14. Ele se fez carne e habitou entre nós, é Deus conosco. Isaías 9:6 diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Foi profetizado no Antigo Testamento o nascimento de Jesus. Todo o Antigo Testamento se preparava para a vinda do Messias. Jesus, quando conversou com a mulher samaritana, mesmo ela não sendo lá de Israel, ela disse: eu sei que o Messias vai vir. Aleluia, glória a Deus. O nascimento de Jesus, a primeira vinda de Jesus, era algo profetizado que estava nos planos de Deus. E Paulo disse em Gálatas 4:4, que vindo a plenitude dos tempos, aleluia, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Glórias a Deus. Jesus, irmãos, podia ter vindo ao mundo já como adulto, com 33 anos de idade, já começar seu ministério, poderia já cair aqui de paraquedas, entre aspas, mas Deus, irmãos, preferiu, que as coisas acontecessem assim. Maria concebeu do Espírito Santo, a encarnação de Cristo já se deu ali no ventre de Maria. Deus, irmãos, morou no ventre materno durante 9 meses. Aleluia! Que coisa gloriosa, irmãos. A mulher pecou lá no Éden, aleluia. Mas Deus, irmãos, usou a conceição, a concepção, o nascimento, aleluia, para trazer o Salvador para a humanidade. Aleluia, a geração de um filho, a gestação de um filho no ventre de uma mulher é algo glorioso, é algo maravilhoso. Aleluia, Deus morou dentro de um ventre materno. Aquele que é maior do que os céus, aquele que é maior do que a terra, aquele que é infinito, ele morou, ele ficou guardado dentro de um ventre durante 9 meses. Mas vindo a plenitude dos tempos, diz Gálatas 4:4, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Mas porque Jesus se encarnou e nasceu, a Bíblia diz em Romanos 3:23, que todos são pecadores, não há um justo, nem um sequer. E a Bíblia diz também, irmãos, que o salário do pecado é a morte.
O salário do pecado é a morte. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Ezequiel 18:20 diz que a alma que pecar, essa morrerá. O pecado trouxe a morte. Deus tinha dito a Adão e a Eva: você pode comer de toda a árvore do jardim à vontade, mas desta aqui, do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia em que você comer, você vai morrer. E essa morte, irmãos, significa separação. Morte física, separação do corpo, que é material, que volta ao pó, a sepultura. E a parte imaterial, que é a alma e o espírito, que vai para a eternidade. Se morreu com Cristo, vai para o céu. Mas que se morreu sem Cristo, vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Tem a morte física, tem a morte espiritual. A morte espiritual é o afastamento de Deus, é a falta de comunhão com Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. E o terceiro significado de morte é a morte eterna, onde a pessoa vai ficar eternamente separada de Deus no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz, Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, sem derramamento de sangue, sem a morte, a pessoa precisa morrer, e sem isso não vai haver remissão de pecados. Quando Adão e Eva pecou lá no jardim do Éden, Deus matou ali um animal, e com a pele daquele animal fez roupas para cobrir a nudez deles. A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento, irmãos, era feito o sacrifício para expiação do pecado. O sacrifício cruento, os animais eram degolados e derramado o seu sangue. Aparentemente isso é uma coisa muito drástica. Como é que pode? Isso é maltratar os animais. Isso aí vai até dar processo, crime ambiental. É muito chocante você pegar um cordeiro bem bonitinho, um cordeiro sem nenhum defeito, um cordeiro sem nenhuma mancha, um borreguinho tão bonitinho, Jesus. Aí você pegar e degolar ele, cortar ele, derramar todo o seu sangue, aquele bichinho tão bonitinho, morrer no lugar de um pecador sem futuro. Era isso que acontecia, mas Deus usou, irmãos, essa forma de forma didática, para mostrar às pessoas a gravidade do pecado. O pecado é grave. O pecado é grave, meu amigo. Não pense que é bom, não pense que a coisa melhor do mundo é viver no pecado. Não, Senhor, o pecado é muito grave, e o pecado tem que ser punido com a morte. E aquelas pessoas sacrificavam aquele animal, o animal morria no lugar daquela pessoa. E diz, irmãos, a Bíblia que na Páscoa, o cordeiro pascal morria no lugar dos pecadores israelitas. Porém, agora, irmãos, na nova aliança, aleluia, uma das pessoas da Trindade, Jesus, ele se fez humano, ele se fez homem, se fez carne. Deus preparou um corpo para Jesus, para que ele tivesse a capacidade de morrer. Ninguém, irmãos, quer pagar o pecado do outro, ninguém quer puxar a pena do outro. Ninguém quer servir, como alguns dizem, de bode expiatório no lugar de ninguém. Ninguém quer, irmãos. Ninguém quer. Aí talvez você diga, mas esse Deus é muito sanguinário, matar o cordeirinho lá, para o cordeirinho morrer no lugar de outro. Ele faz isso porque não é com ele. Tem gente que ainda tem a coragem de dizer isso com Deus. Deus permite degolar o animal, que o animal morra no lugar do pecador, porque não é com ele. Aí, irmãos, parece que Deus estava vendo essa colocação atrevida de alguns. E aí Deus disse, eu vou me fazer carne, eu vou me fazer ser humano, eu vou fazer um corpo humano para mim, aleluia. Eu vou me tornar Deus homem, eu vou alterar a minha natureza. Antes eu era só espírito, agora eu vou ser Deus homem. O Pai e o Espírito Santo continuam, irmão, só espírito. Mas Jesus, houve uma mudança. Jesus era só espírito antes da encarnação, mas ele se fez carne.
Foi criado um corpo humano especial para Jesus, para que ele pudesse morrer. Ele morreu no lugar do pecador. A lei de Deus exige a morte, mas ele diz: mas eu não vou permitir que você morra, eu não vou deixar que você morra, não vou deixar que ninguém morra no seu lugar. Sabe de uma coisa? Eu te amo tanto que eu vou morrer no seu lugar. Aleluia! Glorifique, irmãos, o nome de Jesus. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus tinha que ter um corpo humano mortal para poder morrer por mim e por você. Jesus, quando começou o seu ministério, ali nas margens do Rio Jordão, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista já estava profetizando que Jesus ia morrer, ia derramar o seu sangue, ia pagar a pena, o castigo que era devido a mim e a você, Jesus levou sobre ele. 1 Coríntios 5:7 diz que Cristo é a nossa Páscoa, Ele foi sacrificado por nós, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, mas para que Ele pudesse morrer, Ele primeiro tinha que nascer. Para que Ele pudesse morrer, Ele primeiro tinha que se encarnar. Glórias ao nome de Jesus. A encarnação e morte de Jesus foi uma demonstração do amor de Deus, no sentido de nos resgatar da condenação do inferno. Uma demonstração de amor, irmãos, mas não é somente para nos emocionar. Ai, que bom, ai, que maravilhoso, eu fico até arrepiado com essa declaração de amor. Mas tem implicações práticas. Tem implicações práticas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Natal é presente de Deus para a humanidade. Natal é presente, é concessão do Salvador, é dádiva de Deus. O Salvador Jesus Cristo é um presente de Deus para toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, sabe o que é que significa? Para que não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. O anjo disse a Maria que colocasse no menino o nome de Jesus, e Mateus 1:21 diz: por qual motivo? O nome de Jesus não foi dado por Maria nem José, foi o anjo que veio com o recado de Deus e disse: olha, coloca o nome dele de Jesus, que é o mesmo significado do nome Josué no Antigo Testamento, que significa Deus é o Salvador, Jeová é a salvação. E o anjo diz em Mateus 1:21, coloca o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. Muita gente, irmãos, Jesus veio ao mundo para acabar com tudo que está aí, e acabar com tudo e fazer tudo novo. Jesus veio ao mundo como um ativista social. Jesus veio ao mundo para fazer isso. Jesus veio ao mundo para fazer aquilo. Tudo quanto é ideologia humana, irmãos, quer sequestrar Jesus para o lado dele, quer puxar Jesus para o lado dele e dizer que Jesus veio para trabalhar em favor da causa dele. Mas a Bíblia diz: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Aleluia, glória a Deus. Não podemos esquecer dessa dimensão soteriológica do Natal de Jesus. Salvação. Então, meu amigo, eu já vou partir para a conclusão. 8:55. Tem gente aí que está com o peru lá no forno, esperando, que são 3 horas para cozinhar, está esperando, ainda dá tempo ainda. Não podemos ficar indiferentes ao verdadeiro sentido do Natal. Não podemos ficar indiferentes. Paremos para refletir. Pare um pouco dessa correria. Por que Natal? Por que Jesus? Qual é o sentido de tudo isso? Jesus veio ao mundo para quê? E daí? O que é que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso, meu amigo. Jesus veio para salvar você. Na primeira vinda,
Quando Jesus nasceu, ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como Cordeiro para salvar. Porém, na segunda vinda, e a Bíblia diz que Jesus virá, ele virá, na segunda vinda, Jesus virá como leão para reinar e para julgar. Agora a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não importa se na sua ceia de Natal está sendo assado lá um peru daqueles bem caro ou uma galinha pé seco. Não importa se na sua ceia de Natal só tem cuscuz com ovo ou rapadura. Não importa se você nem tem ceia de Natal, mas o que importa é que você precisa de Jesus. O que importa é que você precisa de Jesus. O pobre, o rico, o abastado e o miserável, todos estão nivelados na condição de pecador e carente da graça de Deus. Então o Natal é bênção de Deus para nós. O nascimento de Jesus é bênção de Deus para nós. Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 20, foi até lido hoje. Quando Jesus nasceu, irmãos, houve glórias a Deus, houve festa, houve louvores, os anjos louvaram a Deus, Os anjos louvaram ao Senhor, diz o versículo 13, que de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Não vou adorar a Deus no Natal não, vou adorar a Deus só depois do Natal, só depois de amanhã é que eu vou dar glória a Deus. Você está perdendo tempo, meu irmão. Você está perdendo tempo. Glorifica o nome do Senhor. Os anjos deram glória a Deus pelo nascimento de Cristo, e você vai ficar perdendo tempo procurando chifre em cabeça de cavalo, querendo saber quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, que isso pode, não pode, é ou não é? Adore a Deus, aproveite a ocasião e louve o nome do Senhor. Aleluia. Os pastores que estavam no campo também louvaram a Deus. E os pastores não ficaram satisfeitos apenas em ouvir o louvor dos anjos, não. Os pastores disseram: eu ouvi a mensagem do Natal, eu ouvi que nasceu o Salvador, então eu vou correr para lá, eu quero ver o Salvador, eu quero me relacionar com esse Salvador, eu quero conhecer de perto este Salvador. Aleluia. O Natal é Deus procurando você. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. O Natal é relacionamento. Não fique somente tomando conhecimento dos fatos assim por fora, não. Mas vá, faça como os pastores. Eles foram até a manjedoura. Eu vou lá no local onde Jesus nasceu. Eu vou lá, eu quero ver Ele. Eu quero dar glória a Deus. É lá, bem pertinho dEle. Aleluia. Eles foram. As autoridades religiosas de Israel estavam indiferentes a isso. Os mestres da lei estavam indiferentes a isso. Aquela sociedade secularizada judaica só pensava em como se libertar da opressão do Império Romano, que estava explorando ali a questão econômica, de impostos e não sei o que mais lá. Só pensava nas coisas desta vida e não se deram conta de que veio o Salvador, não se deram conta do Natal de Jesus Cristo. Mas Deus, irmãos, revelou a uns magos do Oriente. A Bíblia não diz que era 3, que era 2, que era 5, mas revelou a uns magos do Oriente. Uma estrela apareceu no céu e guiou eles até Israel. E aqueles magos chegaram em Jerusalém, que é a capital espiritual, onde tinha um templo, e perguntando: Deus revelou para a gente. Aleluia. Deus revelou para a gente. Mas os magos não eram lá de Israel, não eram as autoridades religiosas de Israel, mas as autoridades religiosas de Israel, irmão, estava tudo desviado. Mas Deus, irmãos, tinha preservado pessoas com quem Ele ainda falava. E os magos foram lá. Eu quero saber onde está o rei dos judeus que nasceu. É o rei, o Messias, que eu quero ir lá adorar Ele. Eu quero ir lá adorar Ele. Aleluia. E eles falaram com Herodes, e Herodes ficou perturbado.
Porque Herodes só pensava, irmãos, a cabeça dele pensava em termos de categorias políticas, o jogo do poder, a consciência de classe e não sei o que mais lá, o poder, quem é opressor, quem é oprimido, quem vai mandar, quem vai cair, quem vai subir, e não estava preocupado com as coisas de Deus. E aí perguntou, os mestres da lei e o chefe dos sacerdotes, e tem alguma coisa aí na profecia? Tem alguma coisa dizendo aí no Antigo Testamento? Ele não ia para a escola dominical. Não era aluno da escola dominical, aí não sabia. Onde é que o Salvador vai nascer? Onde é que o Messias vai nascer? Aí ele abriu lá, Miqueias capítulo 5, versículo 2. A Bíblia diz que ele vai nascer em Belém, na cidade de Davi. Aí o que é que aconteceu? Os magos foram para lá, então eu vou para lá, vou para Belém, que eu quero encontrar o rei dos judeus para mim adorar ele. Só, irmãos, que os magos foram só. Os magos acreditaram na profecia da Bíblia. Aqueles de fora, que aparentemente ou inicialmente eram indignos, mas eles creram e foram adorar a Jesus. Foram lá em Belém. E Herodes ficou no palácio lá em Jerusalém, ficou indiferente. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também não. O camarada, irmãos, era bom de Bíblia, os mestres da lei sabia na ponta da língua onde é que Jesus ia nascer, mas não foi adorar Jesus. Isso aqui, irmãos, é o teólogo formal, é o crente formal, é o mestre, o professor formal. Ensina, sabe muita coisa de capa a capa, tem um discurso bonito, mas não crê o que prega, não vive o que prega, não crê no que prega. Aleluia! A Bíblia diz: meus irmãos, muitos de vós não sejais mestres, porque sabemos que receberemos mais duro juízo. Eles criam pela Bíblia, eles sabiam pela Bíblia, intelectualmente, racionalmente, sabia que o Messias haveria de nascer, lá em Belém. Mas eles não foram adorar o Messias, mas os magos foram, e ali Jesus já tinha aproximadamente 2 anos, já tinha decorrido quase 2 anos do nascimento de Jesus. Jesus ainda estava morando lá em Belém, e os magos foram lá, adoraram a Jesus, não ficou olhando, esse menininho aqui, não sei o que, adoraram a Jesus, deram presentes, ouro, incenso e mirra, não deu iPhone, nem notebook, mas deram o que eles tinham de precioso ali, naquela hora, ouro, incenso e mirra, e eles adoravam a Deus, eles adoraram o Senhor. E você, meu amigo ouvinte da palavra de Deus, eu vou terminar, eu sei que a pressa está grande para ir para casa, aleluia. E você, meu amigo, você vai ficar indiferente a tudo isso? Tudo isso tem a ver com você, foi por mim, foi por você, aleluia. Você vai adorar Jesus nesta noite, ou vai ficar indiferente ao nascimento de Jesus? É pegar ou largar, a decisão é sua. Você vai adorar Jesus? Você vai glorificar o nome do Senhor? Você vai lá ter relacionamento íntimo com Cristo? Ou vai ficar aí incrédulo? Vai ficar aí preocupado com o que possa acontecer? Ou vai fazer como fizeram os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei? Nesta noite, entregue a sua vida a Jesus. Nesta noite, aceite o presente de Deus para você, que é Jesus Cristo, que veio para perdoar seus pecados, veio para libertar você dessa vida de miséria, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não adianta você encher a sua barriga com a ceia de Natal muito saborosa e não ter o pão da vida no seu coração. Não adianta você beber as melhores bebidas deste mundo nesta noite e você não beber da água da vida que é Cristo. Jesus é o pão da vida, é a água da vida, e quem comer deste pão nunca mais terá fome, quem beber desta água nunca mais terá sede. Aleluia! E concluindo, e agora eu vou concluir mesmo, que eu já passei das 9.
Senão o pastor Vicente puxa meu paletó e não prego mais. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, diz assim, presta atenção, escute. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Você está se apegando em quê, meu amigo? Em que é que você está se segurando? Você está se apegando em quê? Jesus, ele considerou que o ser igual a Deus era algo, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia! Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Deus, irmãos, é muito gracioso. Tem um grupo aí, aqui no Brasil, um grupo aí da internet, que faz vídeos, muito conhecido, não vou falar o nome dele não, para não fazer propaganda, mas muito blasfemo, muito vilipendioso, que gosta de tirar onda com o Natal. Todo ano eles gravam um vídeo especial de Natal, quer se promover, ganhar likes e curtidas às custas de Jesus, e denigre a imagem de Jesus, a imagem de Maria, de José, dos cristãos, de forma blasfema. Mas Deus é tão bom, irmãos, é tão longânimo, é tão misericordioso, que ainda espera pessoas desse tipo se converter, se arrepender dos seus pecados. Mas eu digo uma coisa, se eles não se converterem, igualmente perecerão. Se não se converterem ao Cordeiro Imaculado Salvador, que tira o pecado do mundo, ele vai se encontrar com Jesus tete a tete no juízo final. Aramante Komanagasubi Andarras. Pode até ele achar que Jesus não é nada, ou é a pior coisa do mundo, mas no juízo final, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas eu quero, irmãos, confessar Jesus hoje, eu quero usar minha língua para glorificar o nome de Jesus hoje, agora, e tenho certeza que no arrebatamento, nós vamos entrar no céu, e vamos continuar glorificando ao nome de Jesus. Mas quem não tem Jesus, quem não aceita o presente de Deus do Natal, aleluia, vai morrer e vai para o inferno, porque depois da morte segue-se o juízo. Mas mesmo assim no inferno, em tormento, vai ter que se dobrar, e aí é tarde demais, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Então procure se arrepender hoje, porque hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Feliz Natal, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.